A paz do Senhor Jesus, irmãos do canal Sã Doutrina de Deus. Irmãos, uma certa feita, eu estava no quarto e o meu filho estava no berço. Ele não queria dormir, estava difícil para ele dormir. E eu já estava ficando aborrecida, porque eu falei com ele inúmeras vezes. Eu falava, Emanuel, deita, e o Emanuel levantava. Aí numa dessas vezes, eu estava falando com ele, não estava ouvindo, aí eu falei assim, garoto, deita. Aí eu falei uma vez. Aí em seguida, né, acho que alguns segundos depois ele levantou de novo. Aí eu falei mais uma vez, garoto, eu não falei pra você deitar? Aí tá bom. Aí na terceira vez que eu falei essa palavra, irmãos, eu senti uma repreensão tão forte dentro de mim, que aí eu me calei assim, fiquei olhando pro nada e pensando na minha palavra, no que eu tinha falado. Eu fiquei tentando entender, porque até então eu não tinha discernimento nenhum dessa palavra. Foi no momento que eu falei, que eu senti dentro de mim aquela repreensão forte. Aí eu pensei na hora, eu falei, eita, alguma coisa tem de errado nesse nome que eu falei aqui. Eu falei, vou pesquisar, né? Eu gosto bastante de pesquisar as palavras no dicionário. Eu falei, mais uma palavra para eu pesquisar. Aí eu fui na mesma hora. Eu não lembro se foi na mesma hora, se foi um pouco depois, que eu abri o dicionário, né? Para olhar. E para minha surpresa, irmãos, o significado não é nada daquilo que a gente está acostumado. Não é nada disso. O inimigo é sujo e ele faz dessa forma. As pessoas acabam aprendendo o que é comum, né, o que não tem nada a ver, e o principal, o mais importante, a evidência, ela fica escondida, né? Porque o diabo, ele pega o certo e coloca como errado, e pega o errado e coloca como certo. Esse nome garoto tem uma origem obscura. E no dicionário nosso, no dicionário Primeirão, tá? Está escrito que o significado é aquele que brinca ou vadia pelas ruas. É uma pessoa endiabrada, olha só. Traquinas, travesso, tudo isso está no dicionário. É um substantivo masculino que tem a ver com gaiato, com rapaz, com vadio. É um indivíduo mal criado e atrevido. Irmãos, quando eu falei esse nome na terceira vez, o Espírito Santo de Deus me repreendeu fortemente. Irmãos, vocês têm noção que a nossa boca, está escrito aqui em Provérbios, capítulo 13, o que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Os irmãos têm noção que a nossa boca tem poder, irmãos? Você agora se imagina uma criança de 2 aninhos, né, totalmente indefesa, uma criança que precisa da proteção, né, dos pais, principalmente de Deus, e a própria mãe falando uma coisa dessa para a criança, ó, significado, uma pessoa endiabrada, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Então, amados, me serviu como uma lição, uma experiência, né? E não é só isso, tem muitas outras palavras cujo significado é obscuro. Amém? Deus, ele é santo e soberano. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele sonda os corações. Não adianta também só nós nos santificarmos por fora, também tem que ser por dentro. E como é que santifica por dentro, irmãos? É na oração. É só assim para o Senhor nos purificar por dentro. Quando a gente confessa os nossos pecados, nós confessamos que somos miseráveis e pecadores e pedimos para o Senhor nos purificar, porque a palavra dele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Amém? Então fique esse alerta para você que é mamãe, amém? Ou papai, tem criança em casa e tem esse costume de falar esta palavra, amém? O significado não é aquilo que parece, tá? Às vezes o inimigo trabalha dessa forma, ele quer nos enganar. Ah, mas a troco de quê? A troco de brecha, ele quer que você fale esses nomes, né, na inocência mesmo, que é para ele atuar. O inimigo só vai atuar se ele vê brecha.
brecha. Se não tiver brecha, ele não vai poder atuar. Você sabe disso, né? O que dá espaço para o diabo são as brechas, amém? E se você for um cristão vigilante, como diz aqui em Provérbios 13, o que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Se você for vigilante, você vai guardar, você vai refrear sua língua, o inimigo ele vai ter que sair, amém? Ele não vai achar espaço na sua vida, amém? Então seja um crente sábio, seja vigilante, amém? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em vosso coração. A paz do Senhor Jesus. E sem cessar, vigiar sim e orar, e sem cessar, vigia cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus encontrar